Tem coisas que a gente perde e pensa que tudo vai desabar. Mas a verdade é que a vida não é sustentada pelas coisas que a gente tem, nem pelo quanto acumulamos, nem pelas garantias humanas que buscamos. A vida é sustentada por quem nos segura, mesmo quando tudo escapa das nossas mãos. Às vezes, Deus permite que algumas coisas saiam do nosso controle para nos lembrar que a nossa confiança precisa estar firmada nele e não em coisas que podem acabar. E quando a gente entende isso, vem uma paz que não depende de circunstâncias. Vem uma força que não tem explicação. Vem uma certeza suave de que Deus cuida. Não importa o que você tem, o que você perdeu ou o que está tentando conquistar. O que realmente sustenta você é o Deus que te ama e te acompanha até quando você pensa que está sozinho. A fé é esse fio invisível que te mantém de pé, mesmo quando tudo diz que era para você ter caído. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125:1. Você não chegou aqui por acaso. Tem algo dentro de você, pedindo respostas, procurando um lugar de descanso, querendo entender por que certas coisas acontecem, por que algumas portas se fecham, por que certos sonhos parecem distantes, por que tanta coisa está fora do seu controle. Você tem buscado forças para continuar, mas parece que tudo está mais difícil. Pode ser que hoje você esteja sentindo medo do que vai acontecer, uma angústia que nem sabe explicar direito, um desânimo que vem e vai, e uma dúvida que insiste em perguntar: será que Deus ainda está comigo? Tem dias que parece que o chão desaparece, que as certezas se desfazem, que até a fé balança. E nessas horas, o que a gente tem parece não segurar mais nada. Mas é exatamente aqui que Deus começa a trabalhar, quando tudo parece frágil demais para sustentar a gente sozinho. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que confiar em Deus não é ter tudo resolvido, é escolher descansar mesmo quando ainda está tudo confuso. Não é fácil, eu sei, mas essa é a beleza da fé. Ela segura a gente mesmo quando não tem explicação lógica para continuar. Deus não prometeu ausência de lutas, mas garantiu a sua presença constante. Ele não disse que você teria tudo o que queria, mas prometeu que nunca te deixaria sozinho. E essa promessa, quando entra no coração, muda tudo. Porque a segurança da sua vida não está no emprego, no dinheiro, na pessoa que ficou ou foi embora. Está em Deus, que permanece quando tudo mais se vai. Lembra de Abraão? Ele foi chamado para sair da sua terra, da casa do pai, e ir para um lugar que Deus nem mostrou na hora. Ele teve que deixar tudo para trás e caminhar baseado apenas numa promessa. Não foi uma jornada fácil. Ele teve dúvidas, teve esperas longas, passou por desertos, mas continuou. E mesmo sem ter o controle de nada, ele decidiu confiar. A fé dele não estava nas posses que deixou, mas no Deus que o guiava. E foi essa fé que sustentou Abraão até ver o cumprimento da promessa. Talvez hoje você esteja nesse ponto, deixando algo para trás, enfrentando incertezas, sem entender o caminho, mas Deus continua sendo o mesmo e a fidelidade dele não falha. Fica comigo até o final, porque isso aqui pode mudar o seu jeito de caminhar daqui para frente. Deus não exige que você tenha tudo, mas que confie nele com tudo o que tem. Ele sabe das suas limitações, conhece seus cansaços e, mesmo assim, decide permanecer ao seu lado. Ele promete descanso para quem está sobrecarregado, força para quem está fraco, direção para quem está perdido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Essa é a promessa. E se Deus disse que vai cuidar, então você pode soltar o que está te prendendo e descansar nessa palavra. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa se sustentar com as suas forças.
Deus é especialista em cuidar de quem confia, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Você não está ouvindo isso por acaso. Pode ser que hoje você esteja olhando ao redor e vendo ausência, falta, escassez, mas isso não define quem você é, nem limita o que Deus pode fazer. Às vezes é no silêncio que Ele mais trabalha, às vezes é na perda que Ele mais constrói, às vezes é na ausência de respostas que Ele mais fala. O que sustenta a sua vida não é o que você tem no bolso, no armário, no currículo, mas o que você carrega no coração. E se nesse coração ainda existe um pouco de fé, então Deus tem com o que trabalhar. Ele começa com o pouco, Ele honra quem permanece, Ele levanta quem já estava quase desistindo. Deus está falando com alguém agora através desse vídeo. Se tudo isso está fazendo sentido para você até aqui, comenta "Eu confio" ou "Amém" nos comentários, porque isso aqui é um lembrete do céu para a tua vida. A gente vive num tempo em que tudo parece precisar de garantias, resultados, provas, mas o reino de Deus é sustentado por fé. E fé é dar um passo mesmo quando não se vê o chão. Fé é continuar mesmo quando ninguém acredita com você. Fé é dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. E quando você faz isso, o céu se move. Deus honra quem escolhe confiar nele mesmo, sem ter todas as respostas. Essa é a chave que sustenta. Não é ter, é crer. Talvez você esteja aí no silêncio do teu quarto, com o coração cheio de perguntas e sentindo como se ninguém te entendesse. Mas Deus entende. Ele vê o que ninguém vê. Ele escuta o que você não consegue nem dizer. E mais do que isso, Ele sustenta você com amor, com misericórdia, com graça renovada a cada manhã. Mesmo nos dias em que você acorda sem forças, Ele permanece. Mesmo quando você se sente falho, Ele continua fiel. Porque o amor dele não muda com as estações da sua vida. Ele te ama agora, exatamente como você está. Não é sobre merecimento, é sobre cuidado. E o cuidado dele nunca falha. Agora presta atenção nisso aqui. Não é o fim. Não é tarde demais. Não está perdido. Deus ainda está escrevendo a sua história e Ele não precisa de grandes coisas para fazer um grande milagre. Ele só precisa de alguém que decida crer, mesmo que seja com uma fé pequena. Ele só precisa de um coração aberto. Ele só precisa de você, como você está agora. O que sustenta a sua vida não é o que foi embora, não é o que acabou, não é o que você acha que precisa. O que sustenta a sua vida é esse amor que nunca desiste, é essa graça que te alcança até aí onde você está. Tem momentos que parece que a gente está sendo empurrado para um lugar onde nada faz sentido, como se a vida estivesse desmontando peça por peça e a gente sem saber por onde recomeçar. É como olhar ao redor e não reconhecer mais os caminhos, como se tudo que um dia trouxe segurança agora estivesse instável. Isso cansa por dentro, dá uma sensação de impotência que machuca. Talvez você esteja sentindo isso. Uma mistura de frustração com cansaço, uma esperança que tenta se manter de pé, mesmo enfraquecida pelas decepções. Mas mesmo nesse lugar, Deus não desiste de você. Ele continua te amando com a mesma intensidade, continua acreditando na sua história, continua estendendo a mão. Não é porque está difícil que Ele te abandonou, pelo contrário, é aí que Ele te segura com mais força. Lembra do que Jesus disse em Mateus 6:26? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Isso é forte. Jesus está dizendo que se Deus cuida das aves, Ele vai cuidar de você também. Ele conhece suas necessidades, conhece o que está faltando, o que te preocupa, o que está tirando a tua paz. E Ele está dizendo: confia. Não baseie sua segurança nas coisas que você tem. Baseie sua segurança nele, porque o que você tem hoje pode mudar, pode ir embora, pode falhar,
Mas quem Deus é nunca muda. Ele continua sendo suficiente. Ele continua sendo o sustento. Tem uma história na Bíblia que me emociona toda vez que leio. É a de Elias, quando Deus manda ele ir para o ribeiro de Querite, e lá ele seria alimentado por corvos e teria água para beber. 1 Reis 17. Imagina isso, Deus usando corvos para trazer pão e carne de manhã e à tarde. Quem poderia prever esse tipo de cuidado? Quem poderia imaginar uma provisão tão incomum? Mas Deus fez, porque quando Ele promete sustento, Ele cumpre. Mesmo que seja de uma forma que ninguém espera. Talvez você esteja esperando um socorro vindo de um lugar conhecido, mas Deus vai te surpreender com uma provisão inesperada, porque Ele não depende dos meios humanos para fazer o impossível acontecer. Não é o fim, não é a última palavra, e não é a sua condição atual que define a fidelidade de Deus. O que você sente agora não diminui o amor dele por você. O que você não entende agora não cancela o que Ele ainda vai fazer. Deus tem um tempo certo e, por mais difícil que seja esperar, Ele não se atrasa. Há um propósito até no silêncio, há crescimento até nas perdas, há restauração até nos desertos. Você não vai ficar nesse lugar para sempre. Você vai atravessar. Você vai viver a fidelidade de Deus com os próprios olhos. E quando esse dia chegar, você vai entender que foi Ele o tempo todo te sustentando, mesmo quando você achava que estava sozinho. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui, talvez com o coração apertado, talvez com os olhos marejados, talvez segurando a vontade de desistir. Deus sabe, Ele vê, Ele entende. E Ele quer te lembrar que tem cuidado da sua vida até nos detalhes. Não é tudo que você perdeu que define o teu valor. O que você tem ou deixou de ter não muda o quanto você é amado. Deus te ama porque Ele decidiu te amar, e isso é incondicional. Ele te vê além das falhas, além das limitações, além das dores. E é esse amor que sustenta você nos dias em que tudo parece querer te derrubar. Tem gente que olha para sua vida e não entende como você ainda não caiu. E a resposta é simples. É Deus. Foi Ele que te levantou tantas vezes. Foi Ele que te deu forças quando você achava que não tinha mais. Foi Ele que te deu paz quando tudo era caos. E vai continuar sendo Ele. Porque quem sustenta, sustenta até o fim. Deus não te segura por um tempo, Ele te segura por inteiro. Ele não cuida só de partes, Ele cuida de tudo. E ainda que você não veja, Ele está agindo. Ainda que pareça demorar, Ele está organizando cada coisa no tempo certo. E quando o tempo dele chegar, vai ser perfeito. Se está fazendo sentido, comenta um "Eu creio" aí nos comentários. Isso também é uma forma de declarar sua fé. Às vezes, a gente precisa lembrar em voz alta ou escrevendo que ainda acredita, que ainda confia, que apesar das dores, escolhe crer. Porque a fé se alimenta de declarações sinceras, e Deus honra cada uma delas. Mesmo que seja uma fé frágil, Ele recebe. Porque para Ele, o que vale é o coração que ainda escolhe olhar para cima quando tudo em volta diz para desistir. E se esse é o teu coração hoje, então você está no caminho certo. Deus vai honrar sua fé. Agora escuta isso. Não é o que falta que determina a sua caminhada, é quem te acompanha. Você pode não ter tudo o que gostaria, mas se tiver a presença de Deus, você tem tudo o que precisa. A presença dele preenche vazios, acalma tempestades, cura feridas, responde o que o mundo não sabe responder. E quando você se ancora nele, você não desaba. Pode até balançar, mas não cai. Porque o que sustenta a sua vida não é o que você carrega nas mãos, é quem carrega você nos braços. E esse alguém é Deus, fiel, constante, presente. Tem feridas que não são visíveis, mas doem tanto quanto uma dor física. Às vezes, você continua a vida sorrindo por fora, enquanto por dentro está tentando não desabar. Parece que o coração está sempre em alerta, esperando mais uma decepção,
mais uma frustração, mais uma dor que não avisou que vinha. Talvez hoje você se sinta assim, tentando parecer forte, mas cansado de lutar. E é nesse lugar escondido que Deus quer tocar. Ele não quer apenas te fortalecer por fora, Ele quer curar o que está dentro. Ele quer te lembrar que você não precisa se sustentar sozinho. Ele quer que você saiba que crer nele não é uma fuga da realidade. É a certeza de que existe um sustento eterno, um cuidado real, um amor que carrega você mesmo quando suas pernas não conseguem mais te segurar. A palavra de Deus em Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa maravilhosa! Olha o que ele diz: eu te sustento. Não é uma força abstrata, não é uma ideia bonita. É ele, o próprio Deus, dizendo que vai te segurar. Isso muda tudo, porque se fosse pela nossa força, a gente já teria parado. Se fosse pelas circunstâncias, a gente já teria afundado. Mas é pela mão dele que ainda estamos aqui. E se ele prometeu sustentar, então não importa o que nos falta. Importa apenas que ele está presente. E quando ele está, o impossível se transforma em caminho. Tem gente que vive se apoiando em coisas passageiras como status, elogios, relacionamentos, bens. Mas quando essas coisas falham, e um dia falham, o que sobra? Quem constrói a vida só em cima do que tem, vai cair quando perder. Mas quem constrói a vida em cima da fé, permanece firme mesmo quando tudo balança. É como aquela parábola que Jesus contou, do homem que construiu a casa na rocha. Veio vento, veio chuva, veio enchente. Mas a casa não caiu porque estava firmada sobre algo que não se move. Essa rocha é Cristo. Essa rocha é a única base que não se quebra. E se a sua fé estiver nele, a sua vida pode até passar por abalos, mas nunca será destruída. Tem alguém que precisa ouvir isso. Você não vai quebrar. Você não vai parar. Você não vai ficar aí para sempre. Deus está restaurando você em silêncio. Ele está colocando estrutura onde você achava que só tinha escombros. Ele está plantando novas sementes, mesmo enquanto você ainda chora pelos frutos que perdeu. Ele está te levantando aos poucos, com cuidado, com amor, sem pressa, mas com firmeza. Você não está vendo ainda, mas já começou. Já tem vida brotando. Já tem esperança sendo renovada. Já tem resposta sendo preparada. A sua fé está construindo o caminho por onde você vai caminhar daqui para frente. Isso aqui é para quem está segurando lágrimas que ninguém vê. Para quem ora em silêncio, deitado na cama, pedindo só uma resposta, só um sinal, só um pouco de paz. Deus ouve essas orações silenciosas. Ele vê esses pedidos que ninguém mais escuta. E ele se move com compaixão. Ele não é um Deus distante, indiferente ou ocupado demais. Ele é um Pai presente, que sabe a hora certa de intervir, que conhece a raiz da dor, que entende até os sentimentos que você não consegue colocar em palavras. E esse cuidado é o que sustenta a tua alma. Essa certeza de que você tem um Deus atento te segura mesmo nos dias em que tudo parece vazio. Fica comigo até o final, porque essa parte é muito importante. Você precisa se lembrar de quem você é em Deus. Você não é um fracasso. Você não é definido pelo que perdeu, nem pelo que ainda não aconteceu. Você não é o erro que cometeu, nem a dor que passou. Você é filho, você é filha, você é cuidado do alto. E quando essa identidade entra de verdade no seu coração, tudo muda. Porque mesmo que o mundo diga que você não tem nada, o céu continua dizendo que você é amado, escolhido e sustentado. E isso vale muito mais do que qualquer conquista terrena. Isso é eterno, isso é firme, isso é seu. Sabe o que é mais bonito? É que Deus continua acreditando em você, mesmo quando você duvida de si. Ele continua investindo na sua história, mesmo quando você se sente descartável. Ele continua vendo propósito em você,
mesmo quando você acha que não serve para mais nada. O olhar dele sobre a sua vida não muda com as estações. Ele não ama só quando você acerta. Ele não sustenta só quando você está forte. Ele te ama em todas as fases. Ele te sustenta mesmo quando você pensa que não merece. Porque o amor dele é graça, favor imerecido, cuidado que não tem fim, presença que não vai embora. E se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você já esteja sentindo o que Deus está fazendo. Talvez você não consiga explicar, mas está sentindo um calor no peito, uma paz suave, uma vontade de continuar. Isso é Ele. É o Espírito Santo te envolvendo, te lembrando. Você não está só. Você pode até não ter todas as respostas, mas você tem a presença. E quando a presença de Deus é o que te sustenta, nada mais precisa fazer sentido. Você só precisa crer e continuar confiando. Tem momentos que a única coisa que Deus quer de você é: fica firme, mesmo sem entender, mesmo sem ver nada mudar do lado de fora. Porque a firmeza da fé não está na evidência, está na confiança. É escolher continuar mesmo sem saber como vai ser o amanhã. É olhar para o céu com lágrimas nos olhos e dizer: eu não sei o que fazer, mas sei em quem tenho crido. Isso é poderoso. Isso move o céu. Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando corações dispostos a continuar confiando, mesmo quando a lógica diz para parar. E se você chegou até aqui, com todas as lutas que já enfrentou, é porque Deus está te sustentando. E Ele vai continuar até o fim. Você pode até estar atravessando um vale agora. E eu sei que o vale assusta, o silêncio machuca, a espera cansa, mas mesmo no vale, Deus está. Mesmo no silêncio, Ele trabalha. Mesmo quando tudo parece parado, Ele continua movendo coisas que você ainda não pode ver. E é aí que a fé cresce, quando você escolhe caminhar mesmo sem entender o terreno. Cada passo de fé no escuro é uma construção no invisível. E logo, logo a luz vai brilhar. Logo, logo você vai enxergar aquilo que Deus já está preparando. Fica firme, porque Deus nunca te colocou em um processo para te deixar sozinho no meio. Se Ele começou, Ele vai completar. Não deixa a ansiedade sufocar o que Deus está fazendo em você. Às vezes, a pressa faz a gente pensar que nada está acontecendo. Mas o reino de Deus é como uma semente, cresce no oculto primeiro e só depois aparece para todo mundo ver. Tem bênçãos que estão germinando no invisível agora. Deus está mexendo em detalhes, em lugares que os seus olhos não alcançam. Por isso Ele te chama a descansar. Porque quem descansa em Deus não precisa de provas, precisa só confiar. E confiar é também não se apoiar mais nas coisas que você pode controlar. É dizer: Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, e eu sei que Tu cuidas melhor do que eu cuidaria. Tem gente que está te olhando e achando que você está parado, mas mal sabe o que Deus está construindo por dentro. Tem processos que ninguém vê, mas que o céu inteiro está aplaudindo. O que você está vivendo agora, essa luta, essa fase difícil, vai servir como testemunho depois. Você ainda vai falar com autoridade sobre o que hoje você sofre em silêncio. Deus vai usar a tua dor como plataforma para curar outros. Vai usar o teu processo como caminho para alcançar vidas. E quando isso acontecer, você vai entender que nada foi em vão. Nenhuma lágrima, nenhuma espera, nenhum ainda não de Deus. Tudo tem propósito. Tudo está sendo alinhado. Tudo será para a glória dele. Agora respira fundo, porque o que Deus está preparando é maior do que o que você perdeu. É maior do que você pediu. É melhor do que você esperava. Deus não é limitado pelo que te falta, pelo que te feriu, pelo que não deu certo. Ele é o Deus que cria caminhos no deserto, rios em terra seca, esperança em meio ao caos.
Eu não sei o que você está enfrentando, mas sei quem está com você. E isso é o que faz toda a diferença. Deus está com você. No silêncio, na espera, na dúvida, na oração que parece sem resposta, no choro que só Ele vê. Ele está ali. E mais do que te dar coisas, Ele quer ser o sustento da sua alma. Porque quando você confia nele de verdade, o coração aprende a descansar, mesmo quando os olhos ainda não veem. E isso é fé. Isso é o que te mantém de pé. O que sustenta a sua vida não é o que você perdeu, nem o que ainda não tem. É quem nunca te deixou. É o Deus que continua escrevendo sua história com propósito, graça e cuidado. E Ele manda te dizer: confia, porque o que eu tenho para você vai valer a pena esperar. Se você sente que Deus falou com você, se algo aí dentro foi tocado enquanto você ouvia essa palavra, então vamos orar juntos agora. Não importa onde você está, apenas feche os olhos se puder, ou apenas coloque o coração em silêncio. E fale com Deus junto comigo. Essa oração é por você e Deus vai ouvir. Senhor, neste momento eu oro por cada pessoa que ouviu essa mensagem até aqui. Que o Teu Espírito Santo toque esse coração com consolo, com esperança, com força nova. Que toda dor escondida seja acolhida pela Tua presença, que toda dúvida seja substituída por confiança, que todo medo ceda lugar à paz. Pai, que essa pessoa entenda que o que sustenta a vida dela é a Tua fidelidade, o Teu amor, o Teu cuidado. Que ela não precise mais se apoiar em coisas passageiras, mas que a fé dela seja firmada em Ti. Que ela sinta agora o Teu abraço, o Teu colo, a Tua voz dizendo: eu estou aqui e não vou te deixar. Renova as forças, traz direção, abre os caminhos. E que tudo aquilo que parecia fim se torne começo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários: Deus é o meu sustento. Eu quero orar por você. E compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Alguém que também está precisando lembrar que não está sozinho. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque todos os dias tem uma palavra que vem do céu direto para o teu coração. Deus abençoe a sua vida. E lembra sempre, você é sustentado por um Deus que nunca falha.